Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como já falamos nos shorts dessa semana, o mês de setembro é o mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. O vídeo de hoje foi baseado na leitura de 3 importantes revisões sobre o tema. Eu deixarei as referências na descrição. Mas antes de trazer esses achados, é importante ressaltar algumas coisas. Devemos prestar atenção a certos mitos sobre o suicídio, como por exemplo, não se deve falar sobre o suicídio. Suicidas não procuram ajuda. Quem ameaça não faz. Sobreviventes de suicídio estão a salvo. Não há como impedir. Quem se suicida é fraco. Quem planeja se matar, quer se matar. Melhora de humor significa resistência ao suicídio. O desenvolvimento do risco de suicídio é complexo, envolvendo contribuições de fatores biológicos, incluindo genéticos, psicológicos, como certos traços de personalidade, clínicos, como doenças psiquiátricas comórbidas, além de sociais e ambientais. O envolvimento de múltiplos fatores de risco significa que determinar o risco de suicídio de um indivíduo é um desafio. A melhoria da avaliação dos riscos, por exemplo, através da utilização de testes informáticos e do rastreio genético, é uma área de investigação em curso. A prevenção é fundamental para reduzir o número de mortes por suicídio, e os esforços de prevenção incluem intervenções internacionais, seletivas e indicadas, embora essas intervenções sejam frequentemente realizadas em combinação. Essas intervenções combinadas com tratamentos psicológicos e farmacológicos, juntamente com iniciativas sociais e de saúde pública coordenadas, devem continuar a melhorar a gestão de indivíduos que são suicidas. Na avaliação do risco de suicídio, espera-se que os médicos reúnam informações sobre as características clínicas do paciente, documentem essas características e usem essas informações para formular decisões sobre a periculosidade do paciente para si mesmo e para o plano de tratamento. As avaliações de suicídio consideram fatores como tentativas anteriores de suicídio, sintomas de humor e ansiedade, transtornos psiquiátricos coexistentes, incluindo o abuso de álcool e drogas, o papel de qualquer medicamento, como estimulantes, antidepressivos ou outros, a falta de apoio familiar e social e a acessibilidade para meios letais. A existência de um plano de suicídio ou a possibilidade de execuções de um plano também precisa ser avaliada. Perguntas úteis que devem ser incluídas em qualquer avaliação de risco de suicídio. Um desses estudos destaca algumas delas. Como o paciente reagia ao estresse no passado e quão eficazes são suas estratégias típicas de enfrentamento? O paciente já pensou ou tentou em suicídio no passado? Em caso afirmativo, com que frequência e em quais circunstâncias? Quais são as circunstâncias sociais atuais do paciente e quão semelhantes são com situações passadas quando houve tentativa de suicídio? O paciente está desesperado, desamparado, impotente ou irritado? O paciente apresenta sintomas psicóticos como alucinações ou delírios? Alguns estudos relatam que o melhor preditor de comportamento suicida é a história de tentativa de suicídio e pensamentos suicidas atuais. Muitas condições psiquiátricas, incluindo a depressão, são persistentes e recorrentes. A depressão não é tratada ou é subtratada, em geral. Infelizmente, isso acontece mesmo após uma tentativa de suicídio. Tratamentos dos transtornos de humor é uma parte crítica da prevenção do suicídio. Um estudo sobre preditores clínicos e atos suicidas em pacientes com transtorno depressivo maior ou transtorno bipolar descobriu que os 3 preditores mais poderosos de futuros atos suicidas eram o histórico de tentativa de suicídio, classificação subjetiva da gravidade da depressão e tabagismo, cada um dos quais teve um efeito aditivo no risco futuro. Os fatores pessimismo e agressão, impulsividade, previram atos suicidas. Muitos anos de pesquisa sobre suicídio focaram principalmente nos fatores de risco para ideação e comportamento suicida, negligenciando os fatores de proteção, que são fundamentais. Para a avaliação de indivíduos com ideação suicida, os fatores de proteção incluem responsabilidades familiares, ter filhos pequenos, medo de suicídio, medo da desaprovação social e valores culturais de afirmação da vida. Além desses fatores, estudos sobre a neurobiologia apresentam evidências consideráveis que sugerem desregulação do sistema de resposta ao estresse, especialmente no eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Traumas precoces sensibilizam esse eixo, resultando em níveis mais elevados de cortisol em resposta ao estresse. O cortisol modula o sistema serotoninérgico, a sobrevivência neuronal e os processos inflamatórios. Muitos estudos da neurobiologia do suicídio focaram nesse sistema. A transmissão alterada da serotonina foi associada ao risco de suicídio. Por exemplo,
Estudos demonstraram que baixos níveis no índice de renovação da serotonina predizem o suicídio. Além disso, investigações utilizando tecidos cerebrais pós-mortem de pessoas que morreram por suicídio mostraram níveis diminuídos do metabólito serotonina. O déficit na ligação do transportador de serotonina também tem sido implicado na fisiopatologia do suicídio. O papel dos processos inflamatórios tem sido extensivamente estudado nos últimos 20 anos. Os achados indicam uma associação entre o comportamento suicida e a inflamação. Por exemplo, um estudo mostrou que pessoas que tentaram suicídio em comparação com controles psiquiátricos apenas com ideação e pacientes não suicidas com transtornos de humor e psiquiátricos apresentaram níveis séricos de proteína C reativa mais elevados. A proteína C reativa geralmente aumenta significativamente quando há algum sinal de infecção ou inflamação no organismo. Existem alguns sinais de alerta que podem salvar a vida de quem você ama. Veja quais são os principais. Reconheça os padrões de pensamento suicidas. Normalmente, quem pretende tirar a própria vida apresenta os seguintes padrões. Eles remoem pensamentos obsessivamente e não conseguem parar. Se sentem extremamente sem esperança, veem a vida como algo sem significado e normalmente descrevem uma sensação de névoa nos pensamentos, que dificulta a sua concentração. Emoções suicidas. Elas podem se manifestar em alterações extremas de humor, excesso de raiva ou sentimento de vingança e ansiedade, irritabilidade e sentimentos intensos de culpa ou vergonha. Pessoas com tendência suicida normalmente se sentem um fardo para os outros e acreditam que estão sozinhos mesmo quando estão perto de outras pessoas. Reconheça avisos verbais. Quando alguém começar a falar muito sobre morte, preste atenção. Algumas frases são frequentes, como a vida não vale a pena, não vou ficar aqui por muito tempo, não aguento dor, não consigo lidar com isso, estou tão sozinho que queria morrer. Fique de olho na melhora súbita. Muitas vezes, o maior potencial para o suicídio não é o fundo do poço, mas a súbita sensação de melhora. Isso pode indicar que a pessoa aceitou a decisão de encerrar a própria vida e está aliviada por ter um plano. Reconheça mudanças de comportamento. Comportamentos irresponsáveis e perigosos, como o excesso de drogas, legais ou ilegais, direção imprudente e sexo desprotegido com vários parceiros. Preste atenção na energia dessas pessoas. Os suicidas normalmente têm pouca energia para tarefas básicas. Têm dificuldade de tomar decisões, por exemplo, a falta de vontade de se relacionar. Não ignore fatores de risco. Morte por um ente querido, perda de emprego, bullying, separações traumáticas podem afetar e intensificar desejos suicidas. Conversar com alguém que tenha tendências suicidas pode parecer complicado, mas para saber o que dizer e como agir, basta ter paciência e escolher o tom certo. Quando alguém estiver exibindo sinais de risco, é fundamental falar de forma carinhosa e sem julgamentos. Escute com paciência. Não julgue, não diga que a pessoa está fazendo drama ou exagerando, e nem fale que ela precisa ser mais forte. Muitas vezes, as pessoas com tendências suicidas não contam seus planos ou compartilham seus pensamentos. Por isso, se algum conhecido está exibindo alguns desses sinais, procure ajuda. E é isso, pessoal. Reforço aqui o número do Centro de Valorização da Vida, CVV 188. Gostou do conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa dessa informação. Não se esquece de deixar um like e se inscrever para ver mais conteúdos como esse. Tchau, tchau!